Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma live da Escola Livre Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos em Juiz de Fora, Minas Gerais. Com a questão que nós tivemos da pandemia, o Covid, nós tivemos acesso a essa divulgação das atividades da escola para mais pessoas e para distantes lugares. Então, nós continuamos com essas atividades via internet, fazendo a nossa divulgação, tanto da metodologia biográfica, do ponto de vista da antroposofia. E como nós somos uma escola divulgadora da antroposofia, nós não apenas divulgamos a metodologia biográfica, que é a base da formação biográfica, mas também divulgamos temas diversificados, seja da área da educação, como nós temos nosso grupo de estudo, não é, Rubens? Do Opa, GA 303, que é o desenvolvimento saudável do ser humano. Temos o outro grupo de estudo sobre a questão base, como superar a crise da alma da consciência. O nome não é exatamente esse, mas não estou lembrando exatamente o nome, mas é o segundo grupo de estudo, que ele sempre acontece na quarta-feira de 15 em 15 dias. Temos a a quinta-feira esotérica terapêutica, onde são colocados temas de cunhos tanto da metodologia biográfica, da medicina, da educação. Se vocês entrarem lá no Instagram da escola, no Linktree da escola, no Instagram, vocês vão ver todos os grupos de estudo e qual que vocês teriam interesse de participar. E também gostaria de lembrar que nós estamos divulgando o 10º grupo da formação biográfica. Também lá, vocês entrando, vocês têm o acesso para ter informações sobre esse 10º grupo. Bem, na antroposofia, muitas pessoas perguntam como é feita a prática meditativa da antroposofia. Aí o Stein fala, a prática meditativa da antroposofia, ela é feita 24 horas, 365 dias, por toda a sua vida. E o primeiro passo da prática meditativa na antroposofia é esse caminho de autoeducação. A partir do acesso dessa compreensão do indivíduo, do ponto de vista da antroposofia, nós começamos a acessar membros que nós chamamos da antroposofia de membros sutilizados, que são membros que vão além do corpo físico, orgânico e os outros corpos. Na antroposofia, vocês vão ver, tem a questão do uno, do todo, depois tem o binário, depois tem a trindade, tem o quaternário. A partir do quaternário, a gente começa a estudar os temperamentos, depois as 7 qualidades planetárias, as 12 forças zodiacais, e com de 0 a 21 anos de idade, essas leis biográficas, elas estão como inscritas na nossa formação. Agora, nos cabe, depois de 21 a 42, assumir a responsabilidade sobre essas leis. Eu sempre falo, não adianta falar que eu sou tal temperamento, eu pergunto e os outros três. Não adianta eu falar que eu sou tal qualidade planetária, eu falei as outras seis. A tal qualidade zodiacal, eu falo, cadê as outras 11? E nessa, toda essa complexidade do ser humano, nós estudamos de forma meditativa. Quando eu tive contato com a antroposofia, falaram assim: o processo de meditação da antroposofia é pelo pensar. Esse pensar claro, mas não é um pensar puramente intelectual, é um pensar vivo. O que é esse pensar vivo? Tem na metodologia da pedagogia Waldorf, eu não vou saber falar exatamente qual GA do Stein, que ele fala que as crianças, quando elas são ensinadas nas escolas, ela deveria ser ensinada através dessa atividade da ação.
a atividade do sangue e vísceras. Não é pela cabeça, não é o pensar neurosensorial. O neurosensorial existe, mas é o pensar pelas vísceras. O pensar pelas vísceras é um pensar vivo, criativo. Vem o intelecto, onde ele coloca em ordem início, meio e fim. Estou fazendo todo esse discurso para falar com vocês que essas práticas meditativas nós oferecemos na escola através das 4 festas cristãs e mais o Pentecoste. O Pentecoste é 50 dias após a Páscoa. E o Pentecoste é o dom da palavra, é o dom da fala. É quando a representação da pomba, essa pomba nós vimos ontem na live, que é o Espírito Santo, ele desce perante os discípulos. E convido vocês também da live ontem que eu fiz, ela está gravada no Instagram da escola, quando eu falo dessa Sofia, essa eterna Sofia e o Divino Espírito Santo, para vocês cada vez mais ampliar pelo conhecimento, não só apenas um conhecimento teórico, mas vivenciado, visceral. Aí nós conseguimos trazer esse pensamento, um pensamento vivo. Para ilustrar o início dessa live, que vai ser direcionada pela Tereza Cristina, psicóloga e aconselhadora biográfica, e uma atividade prática artística com a doutora Laura, que é médica e aconselhadora biográfica. Eu quero abrir uma parte meditativa do Steiner, quando ele fala a respeito do grupo. O Pentecoste é o social. Você sabe da teoria da borboleta, né? Quando eu bato uma asa aqui, reflete lá no Japão. Qualquer movimento que eu faço é karma. Eu crio um karma e isso interfere no coletivo. Pode ser um karma bom ou negativo. Tudo que eu falo, a atitude que eu faço, porque a fala é uma ação. Pentecoste é o dom da fala. Tudo que eu falo, isso tem sentido no externo. E essa fala tem que ter uma veracidade, um peso, um cunho, de um cunho anímico espiritual. Eu quero ilustrar, então, com esse verso. Salutar só é quando, no espelho da alma humana, se forma a comunidade inteira. E na comunidade vive a força da alma individual. Eis o princípio da ética social. Agora eu gostaria de chamar a Tereza Cristina para dar início. Vocês colocam as perguntas no chat, que no final estarão sendo contempladas perguntas e respondidas pela Tereza Cristina ou a doutora Laura. Tereza, por favor. Ei, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse encontro, né? E é hoje, como a doutora Angélica falou, é a imaginação de Pentecoste. Esse ano de 2024, Pentecoste acontece no dia 19 de maio. E são, vou repetir, 50 dias após a Páscoa. Ou também 10 dias após a ascensão de Jesus Cristo, que esse ano comemorou dia 9 de maio. E porque esses 40 dias vai ter um significado, né? E depois 10 dias, eles têm vivências diferentes nos 40 dias, depois dos 10 dias, os apóstolos. Então, eu vou trazer um pouco de uma linha do tempo com relação a essa força solar, esse Cristo, para a gente ir tendo uma imagem de hoje, como a gente encontra o Cristo hoje, né? Na antiguidade, os homens, eles tinham uma consciência diferente da morte que nós temos hoje. Eles tinham o conhecimento que a gente tinha uma vida pré-natal, que a gente tinha uma vida no mundo espiritual, depois chegava na Terra e quando morria o corpo físico, essa parte espiritual voltaria para o mundo espiritual. Isso era um conhecimento natural deles, que eles tinham. Com o passar do tempo, o ser humano vai tendo uma consciência cada vez mais desperta, ele vai adentrando mais a matéria, ele vai perdendo esse conhecimento, porque na antiguidade eles tinham essa vivência que esse ser
espirituais moravam nas estrelas. Eles olhavam para as estrelas, para os planetas, e eles tinham ali como a morada dos deuses. E eles sabiam que quando eles morressem, eles iam encontrar com esses seres, principalmente o grande ser solar, que é da esfera do Sol, que eles nominavam como esse grande ser solar. E havia esses centros de mistérios da antiguidade onde eles iam aprender todo esse conhecimento. Saber que esse ser solar davam a eles a força para quando eles retornassem para o mundo espiritual, eles os reencontrassem. Mas os sacerdotes desses centros de mistérios sabiam que esse grande ser solar era o Cristo. Não tinha esse nome, mas eles sabiam que era esse ser mais elevado. E os homens dessa época, quando eles queriam ter contato com esse grande ser solar, eles olhavam para o Sol. E eles sabiam que ali vivia esse grande ser solar. Que não é o nosso caso hoje, né? A gente olha para o Sol, para a Lua, a gente acha que é algo físico apenas. E eles não tinham esse conhecimento que era apenas algo físico. Existia essa morada dos deuses. Mas com o despertar da consciência, gradativamente, eles já não conseguiam olhar para o Sol, para as estrelas e encontrar esse ser solar. E aí foi nascendo no ser humano uma sensação de abandono, aonde que eles estavam encontrando esse ser solar. Porque eles sabiam que o corpo físico ia morrer, mas e a alma, para onde ia? E aí surge o medo da morte. Porque até então eles tinham naturalmente esse conhecimento que não morria, que a alma ia ao encontro desse ser solar, das outras hierarquias e retornava. E aí, nesse momento que o homem se sentiu abandonado, o Cristo chega na Terra, para que os homens pudessem encontrá-lo na vida terrena, face a face, né, como ser humano. E o que acontece que nem todas as pessoas reconheciam nesse Jesus de Nazaré essa força solar, esse Cristo. Alguns poucos reconheciam, e entre eles nós temos os discípulos de Cristo, que sabiam, eles reconheciam em Jesus de Nazaré esse ser solar, o Cristo, certo? E aí a gente tem a história, né, a vivência dos discípulos com Jesus Cristo durante 3 anos, até a morte dele, no Gólgota. E após a morte do Cristo, então a gente olha assim: primeiro, o ser humano, o homem, ele precisava olhar para cima para encontrar o Cristo. Ele olhava para o céu, para as estrelas, para as moradas dos deuses. Depois, o Cristo chegou junto com o homem na terra, na presença física de Jesus de Nazaré. E aí ele morre. E durante 40 dias, aí a gente vem os 40 dias, durante 40 dias, o Cristo vive com os apóstolos na presença espiritual, vamos dizer assim. E esse momento foi muito importante para os apóstolos, ou discípulos até então, né? Eles eram discípulos, eles só tornam apóstolos depois quando eles saem para pregar, né? Que é ele, apóstolo em grego quer dizer enviado. E esse momento, esses 40 dias que os apóstolos passaram com a presença do Cristo espiritual, né, através de uma, vamos dizer, uma vivência, foi uma clara evidência, né, que eles percebiam o Cristo com eles, foi muito importante, porque eles assimilaram e apreenderam todos os acontecimentos que eles viveram com Jesus de Nazaré, para essa força crística. Porque vocês imaginam, é, eles viveram 3 anos com Jesus Cristo. Eles viam todos os acontecimentos, né, que Jesus fazia, né? Os milagres, as falas. Eles percebiam, eles viam acontecendo, mas ao mesmo tempo eles não tinham muita compreensão disso. Eles acreditavam no Cristo, essa força, e eles iam seguindo, mas eles não tinham muito entendimento. Alguns, Pedro até questionava algumas coisas. E depois, mais esses 40 dias que eles viveram com esse ser espiritual, nessa, podemos falar assim, nessa vidência de ver o corpo não físico de Jesus,
também foi um momento, no meu modo de pensar, que eles não estavam com a consciência muito desperta. Eles estavam numa elevação, né? Numa semiconsciência. Imagina a gente convivendo com um ser espiritual na nossa frente nos ensinando. A gente não ia estar muito aterrado com os pés no chão, a gente estaria meio elevado. E após esses 40 dias, eles tiveram toda essa compreensão, assimilaram todos os acontecimentos, apreenderam isso, e isso foram fortalecendo ele para eles aprenderem e poder levar essa palavra para o mundo. Mas no dia, né, 40 dias depois, há essa ascensão, a subida do Cristo, né? E aí os discípulos, eles perdem a visão desse Cristo. Eles não veem mais o Cristo. E isso foi um momento de muita dor, de muito sofrimento para os apóstolos, porque eles sentiram-se abandonados. Eles não viam mais o Cristo. Então, o que que vai ser? O que que a gente faz, né? Porque até então ele estava vivo, encarnado, depois 40 dias em espírito aparecendo, e de repente ele some da visão deles, e aí? E foi muita dor e muito sofrimento. Depois dessa ascensão, passa-se 10 dias, e aí acontece o mistério de Pentecoste. Eles reunidos, como a doutora Angélica falou, em comunidade, na casa onde foi a última ceia. E aí o Espírito Santo desce sobre eles nas formas de línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos apóstolos. E a partir desse momento, os apóstolos, a gente pode dizer, vou fazer uma linguagem, né, dentro da antroposofia e não religiosa, eles são iluminados, a consciência desses apóstolos são iluminadas. E E tudo aquilo que eles vivenciaram passam realmente a ter um sentido e um significado para eles. É como se a ficha tivesse caído, eles entenderam tudo. Toda a vivência, todo esse convívio com Cristo fez realmente um sentido. Mas isso só foi possível a partir da dor e do sofrimento. Todos eles sofreram junto, cada um na sua individualidade, com a sua personalidade. Aí foi a culminação desse acontecimento de Pentecostes. Porque o Pentecoste não acontece com uma pessoa sozinha. Ele só acontece na relação com o outro, né? E tem até aquela frase que ele fala, né? Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Então, Pentecoste é uma festa de comunidade. Mas ela acontece na comunidade, mas individualmente. Cada um tem a sua característica. E a partir dessa iluminação da consciência, desse Cristo agora introjetado neles, essa força crística não está mais fora deles, eles não veem, mas foi introjetada neles. Cada um segue o seu caminho para pregar a boa nova, para levar a palavra do Cristo. E eles vão fazer isso até o final da vida, né? Muitos morreram com muito sofrimento, a maioria, né? Foram perseguidos, e ele leva isso. E aí, tem uma frase que fala assim: o Cristo não esteve aqui na Terra no começo da nossa era. Ele está aqui sempre. Ele fala conosco, se queremos ouvi-lo. Então, voltando lá, então, a gente vê o caminho dessa força, né? Antes o homem precisava olhar para cima para encontrar o Cristo. Aí, vocês estão entendendo a minha lógica, o meu raciocínio? Antes, porque é um caminho de evolutivo, né? De encontro com Cristo. Antes o homem olhava para fora, depois o Cristo veio na Terra, encontrou diretamente com o ser humano, e agora como a gente encontra o Cristo? Qual é a nossa tarefa? Assim como os apóstolos, encontrar o Cristo em mim. Porque o Cristo está aí. Ele está, após a ascensão, ele dissolveu, vamos dizer assim, em volta da Terra. Essa força crística, essa força curativa. E a minha tarefa, como ser humano espiritual, é encontrar essa força em mim. Paulo fala, né? Não eu, mas o Cristo em mim.
Então, hoje, o nosso encontro com Cristo é em nós.